Nanzi implantou 5 tipos de árvores de talentos dentro de si para derrotar as 10.000 raças, mas a humanidade foi derrotada antes que ele pudesse agir. Anos depois o protagonista renasce e continua com o plano de despertar as 5 grandes habilidades. Mas diferentemente da sua vida anterior, agora ele se prepara silenciosamente. A história começa no primeiro ano da Batalha das 10.000 raças. Inúmeros demônios desceram sobre a Terra e o mundo foi transformado em um campo de batalha. Embora a humanidade tivesse indivíduos despertos com habilidades sobrenaturais, eles eram muito poucos em número e não tinham força de combate suficiente, ficando rapidamente em desvantagem. Mesmo contando com armas de fogo e nucleares, a humanidade mal conseguiu construir 10 linhas de defesa. Eles lutaram desesperadamente para se defender do ataque das 10.000 raças. 10 anos depois, 2 das linhas de defesa da humanidade desmoronaram e a derrota da raça humana tornou-se cada vez mais evidente. Naquela situação terrível, a humanidade não teve escolha a não ser lutar até seu único sinal de vida contra o ataque das 10.000 raças. Estima-se que a Aliança Humana Oriental teve mais de 1 milhão de soldados eliminados desde o início da batalha com as 10.000 raças. Assim que as armas de fogo quase se esgotaram, surgiram inúmeros indivíduos com capacidades sobrenaturais. Então as nações começaram a mudar sua dependência para apoiar esses indivíduos talentosos. 10 anos depois, o maior alistamento militar em escala na história do país de Hua começou. No momento atual vemos vários retratos de pessoas. A voz anuncia que Shen Guolai, de 19 anos de idade, caiu na 10ª linha de defesa do campo de batalha da 10.000 raças. Ele faleceu em uma batalha sangrenta contra um gigante. Em seguida a voz anunciou outra pessoa que faleceu. Su Li, de 22 anos, apareceu na 9ª linha de defesa do campo de batalha das 10.000 raças. Era uma detentora de capacidade de fogo de nível 3. Ao carregar uma enorme quantidade de explosivos, ela detonou sua própria fonte de habilidade, destruindo um bando de 10.000 raças, mas seus restos mortais foram perdidos pelas chamas. Fora essas pessoas, ainda teve mais milhares de vítimas. Os retratos pareciam infinito. O mais triste é que todos eles foram eliminados no último mês. Quem afirmou isso foi um major veterano. O homem diz que essas pessoas foram os heróis da cidade e do condado de Hua. Há alguns meses a 9ª linha de defesa foi perdida. Se os inimigos continuarem a violar suas defesas, cada cidade arcará com o peso. Então eles não tinham saída. Nesse momento o major disse que a Aliança Oriental estava prestes a reunir 1 milhão de indivíduos com habilidades sobrenaturais para um contra-ataque contra as 10.000 raças. Então ele perguntou o que a geração mais jovem deveria fazer. Os jovens responderam que protegeriam sua pátria, suas montanhas e rios. Depois disso, muitos deles gritaram que queriam se alistar. Muitos queriam ir para a linha de frente para eliminar as raças alienígenas, cortá-las em pedaços. Instantes depois, um cara na mesa estava chamando os jovens que iam se alistar, até que chegou a vez do protagonista. Ele se chamava Nanzin e tinha 20 anos. No entanto, seu talento sobrenatural ainda não despertou. Nesse momento, o homem perguntou se Nan iria se alistar e ir para a linha de frente. O protagonista imediatamente disse que não. O cara ficou chocado com o que ele disse. Nan respondeu que escolhe ficar para trás como parte da logística. Os homens ao redor do prota não podiam acreditar que ele não iria para a linha de frente. Segundo esses caras, a área da logística é para as mulheres, crianças e idosos. Um dos homens até perguntou se isso não era apenas covardia. O outro disse que é constrangedor que o protagonista fosse da escola deles. De repente, um homem disse que não estava bem de saúde e tinha excelentes notas. E agora, mais do que nunca, as linhas de frente precisavam de pessoas, já que a sobrevivência de sua nação estava em jogo. Então perguntou se ele já tinha esquecido a vergonha que sentiam quando as 10.000 raças quase eliminaram 100% sua espécie. O protagonista respondeu que nunca tinha esquecido, mas ele tinha feito sua escolha. De repente, esse homem perguntou se ele não era mais o mesmo cara que ousou resgatar os colegas sozinhos durante a onda de bestas. O homem à esquerda repreendeu Nan e perguntou se ele está escolhendo recuar quando o mundo precisa dele. O cara disse não terminou de falar porque o major de repente disse para eles respeitarem porque o alistamento não era obrigatório, era sobre vontade pessoal e senso de responsabilidade. Então ele disse que não poderia escolher ficar para trás, mas acrescenta que suas boas notas eram realmente um desperdício. Depois disso ele disse a Nan que já podia ir. Neste momento, enquanto o protagonista deixava o local, seus colegas de classe estavam muito irritados com ele. Alguns deles chegaram a dizer que pessoas que não enxergam eram o motivo pelo qual a humanidade estava naquela situação. Outro também lhe perguntou quanto tempo ele achava que sobreviveria quando as linhas de frente fossem rompidas.
No dia seguinte alguém perguntou quem disse que não tinha roupa. Eles compartilham o mesmo casaco. Tratava-se de soldados indo para a batalha. Alguém expressa a vontade dos soldados de lutar lado a lado mesmo que não estejam bem equipados. Nesse momento, enquanto os soldados deixavam o local, o protagonista olhou para a notificação que chegou em seu celular. As pessoas nas redes sociais estavam falando sobre o supernovato da cidade que recusou o serviço militar. A maioria estava batendo na tecla de que ele era um covarde. Além disso, algumas pessoas disseram que os heróis que corriam para a linha da frente estavam carregando peso para si. O protagonista diz que realmente eram todos heróis. Mas aquela batalha era semelhante à mariposa partindo em direção a uma chama. Além disso, não acredita que essa reunião de 1 milhão de soldados subestima o poder das raças alienígenas. Na vida passada do protagonista, ele também se juntou ao exército cedo e foi para a linha de frente para lutar contra o inimigo. Eventualmente ele se juntou ao comando, se tornando um estrategista. Como a humanidade foi forçada a recuar passo a passo, ele dedicou sua vida a estudar os 5 principais talentos e eventualmente implantou 5 tipos de árvores de talentos dentro de si. Se os 5 talentos atingissem o nível máximo, o protagonista mudaria o curso da batalha, mas antes que ele pudesse completar seu plano, a humanidade foi derrotada e ele foi eliminado nas mãos de um dos seres mais fortes das 10.000 raças. O protagonista não aceitava o fato de ter sido derrotado. Ele acredita que poderia ter protegido a humanidade se tivesse conseguido maximizar seu talento mais cedo. Impulsionado por sua obsessão, renasceu e as árvores de talentos que ele havia implantado dentro de si foram trazidas de volta com ele. No total são 5 árvores. A árvore de talentos domadores é capaz de domar várias feras simultaneamente, aumentando suas linhagens e controlando bestas mutantes. A árvore de talento elementar conjura proibições elementais como fogo, água e trovão. Quanto mais pontos elementares foram consumidos, mais forte será. A terceira árvore é a Berserker. Quanto mais matanças, mais forte será a ampliação da loucura. Ao virar um Berserker, será capaz de aniquilar milhares de inimigos. A quarta árvore é a talento de formação. Ela domina várias formações com capacidades de empilhamento ilimitadas capazes de desencadear poder sem limites. A última árvore é a de talentos de cadáveres, capaz de invocar zumbis. Quanto maior o consumo, mais fortes são as entidades convocadas. Agora o protagonista quer maximizar esses 5 talentos, mas subir de nível nessas árvores exige uma montanha de pedras de origem e tempo. Desde que possa maximizar os 5 talentos, ele poderia resistir às 10.000 raças sozinho e proteger a humanidade. Mas naquele momento o protagonista acredita que mesmo que vá para o campo de batalha, ele não será capaz de destruir muitas raças alienígenas, nem seria capaz de obter pedras de origem suficientes para atualizar seus talentos. Seria apenas arriscar o fim prematuro de seus talentos. Na acha que a melhor maneira de adquirir rapidamente um grande número de pedras de origem é ir para o campo de testes. Lá tinha inúmeras feras mutantes e era um lugar perfeito para estocar pedras para upgrades de talentos. Enquanto isso, no campo de testes, Nan disse a si mesmo que deveria se apressar para adquirir algumas para atualizar seus talentos. Neste momento, uma mulher diz que não imaginava que o campo de testes que inicialmente foi montado para treinamento durante os primeiros anos ainda viria a calhar. Outra mulher diz que cuidar de todas as feras mutantes ali e transformá-las em rações para os soldados da linha de frente não poderia ser mais perfeito. Nesse momento, uma garota chamada Liu diz à sua tia Wang para ter cuidado e não se machucar. Wang responde que não era nada. Além disso, ela estava apenas preocupada em não deixar atrasar os suprimentos para os soldados das linhas de frente. Ela se perguntou se eles poderiam completar a tarefa naquele mês. Além disso, outra senhora fala que era uma pena que todos estivessem envelhecendo. Elas mal conseguiam levantar as facas de aço adequadamente e só conseguiam lidar com aquelas ferozes bestas mutantes um por um. Se ao menos Liu pudesse ajudar. Também, a mulher nem tinha terminado de falar quando de repente alguém veio e as interrompeu dizendo que estava lá para treinar. O protagonista fala que poderia ajudá-los a lidar com as feras mutantes em um instante. Liu diz que seria ótimo porque elas estavam preocupadas sem ajuda. Nesse momento Liu guia Nan para a área do vestiário e ele agradeceu. Enquanto isso, Wang estava se perguntando por que um jovem iria para a arena de testes em um momento como esse. De repente ela disse que lembrava que um menino se recusava a ir para a linha de frente, então ela concluiu que essa pessoa é Nan. Mas de repente Wang se perguntou por que ele estava lá no campo de treinamento se estava evitando as linhas de frente.
Ela acha que talvez nosso prota estivesse tentando compensar a culpa de viver uma vida covarde na retaguarda. A mulher ao lado de Wang diz que isso não importa porque elas precisam de ajuda. Essas bestas são um osso duro de roer e ela quer ver até onde ele aguenta. Depois de um tempo vemos Liu dizendo ao prota que essa era a espada usada para lidar com bestas mutantes. A garota avisa que essas coisas eram ferozes e pede para ele ter cuidado imediatamente. Nan respondeu que entendeu e em seguida ele agradeceu. Liu diz a si mesmo que esse cara não fala muito, mas ele era muito bonito. Do nada Wang disse a Liu para parar de sonhar acordada. Por mais bonito que fosse ele ainda era um covarde. A mulher fala que Nan era aquele que não queria ir para a linha de frente. Nesse momento Liu perguntou à tia como ele poderia ter forças para lidar com feras mutantes então. Wang disse que Nan provavelmente começaria a chorar e iria querer ir embora. Enquanto isso em outra sala, o sistema apareceu de repente e perguntou a Nan se ele desejava iniciar o nível de um teste em um instante. O protagonista confirmou e ordenou que iniciasse o julgamento imediatamente. O sistema disse que o teste de nível havia começado. Então disse a Nan para se preparar. No entanto o sistema de repente falou que a longa noite estava chegando e a humanidade não tinha como voltar. Para o bem do futuro da humanidade o sistema perguntou se ele estava disposto a se tornar uma sombra no noite, mesmo que isso signifique carregar milhares de maldições. O protagonista sem pensar duas vezes respondeu que estava disposto. Depois disso ele convoca os monstros para vir até ele e começa a atacar com a habilidade de domar bestas. Enquanto não estava se esquivando do ataque de seus inimigos, segundo ele após a invasão das 10.000 raças, muitos animais sofreram mutações e evoluíram devido à infusão de energia espiritual. Durante sua vida anterior eles enfrentaram não apenas as 10.000 raças, mas também bestas mutantes como a ave guarda que era conhecido por sua memória muscular, mas agora ele sabia que o ponto fraco da ave guarda fica atrás de sua cabeça. Depois disso o protagonista começa a extrair as pedras. Ele acha que o mecanismo de atualização dos talentos deve ser o mesmo de sua vida anterior. Eliminar um ave guarda deve render uma pedra de origem. Não lembra toda vez que a habilidade aumenta permite que outra besta mutante seja domada, mas ele poderia sofrer lesões, a não ser que atingissem os inimigos nos pontos vitais. Lidar com eles rapidamente não deveria ser um problema. Enquanto não continuava atacando esses monstros, ele de repente decidiu eliminar as distrações que estavam acima. O sistema mostra o número de animais domados, 5 bestas domáveis nível 0. O protagonista viu isso e notou que a eficiência aumentou. De repente Nan ficou subitamente atordoado depois que ele viu seu oponente líder, o Imperador Ave Guarda. De acordo com sua condição física atual ele seria difícil aguentar. Ele não conseguiu encarar de frente, então deve atacar os pontos fracos. O protagonista nota que essa durabilidade parece maior em comparação com o que ele lembra de sua vida anterior. Nesse momento do lado de fora Liu avisa que é hora da pausa para o almoço, mas Wang e Li estavam paradas de pé. Liu perguntou por que eles não estavam indo para a lanchonete e também perguntou se elas iam comer lá. Wang apenas disse para não se preocupar com isso porque ela queria ver por quanto tempo Nan poderia manter seu ato. De acordo com Li, ela postou que Nan fugiria em breve. Elas comentam como as pessoas da linha da frente estão dando a vida. Então, de acordo com Wang, elas não podiam se dar ao luxo de ter Nan causando problemas. Por isso que se ele ousasse correr elas o prenderiam. Liu respondeu que o teste de nível que ele estava fazendo agora não parece muito mais simples do que a linha da frente. De repente alguém anuncia que o participante do ensaio não completou o primeiro andar do teste. A mulher diz que há muito tempo não se vê alguém terminar um teste tão rápido. Isso significa que aquele cara deve ter desistido porque não aguentou. De repente ela esbarra no peito de Nan. A mulher ficou atordoada e caiu no chão depois de ver o protagonista. O sistema avisa que Nan eliminou 2.000 oponentes e ele quebrou um novo recorde, liderando o primeiro andar da torre de treinamento. Wang ficou realmente chocada e perguntou a Nan como ele ficou assim e se ele passou no teste da classe A. O protagonista respondeu que sim e também disse que passou. Depois disso Lai falou que os corpos desses demônios poderiam começar a ser processados. Liu concordou e disse que agora vão providenciar o processamento. De acordo com Wang, isso era demais. Enquanto isso o protagonista começou a ver que a velocidade do progresso era pouco adequado, a experiência necessária após subir de nível mais que dobrou. Não pensou que enfrentar o primeiro andar da arena de testes não será o suficiente para chegar no nível 3 de domador de bestas. De repente uma voz anunciou que sua próxima rodada ofensiva estava prestes a começar. O protagonista fala que nesse momento o filho do raio de nível 7 e o gigante de chamas de nível 6 já está tão na linha da frente
Em sua vida anterior esses dois caras logo seria derrotado e pereceria após entrar no campo de batalha, agravando a situação da linha de frente com perdas ainda mais trágicas. Além disso, não restava muito tempo até que a oitava linha de defesa desabasse. Então Nan disse que precisava acelerar sua preparação e agora ele está correndo contra o tempo. Além disso, não há tempo para descansar, então ele se dirigiu ao segundo andar da torre de testes. Enquanto isso, por outro lado, Wang fala que não esperava que Nan realmente passaria no julgamento. Lai fala que com aquelas lesões assim ele definitivamente precisaria de um longo descanso, mas ela acrescenta que o garoto deu tudo de si. Afinal, foi um teste de nível a que pouca gente tinha passado antes. De acordo com Wang, tentar alcançar muito de uma só vez não era prático, mas era melhor avançar passo a passo. De repente o protagonista apareceu e as duas mulheres ficaram chocadas depois que viram Nan na frente delas. Wang perguntou o que ele estava fazendo aqui se acabou de terminar o primeiro andar. Nan respondeu que estava indo para o segundo andar para continuar o julgamento. Wang ficou intrigada e perguntou se ele está indo para o segundo andar com aqueles ferimentos graves. Depois disso ela perguntou o que ele estava tentando provar. Liu rapidamente avisa que o segundo andar estava cheio de grandes bestas mutantes. Então ela pediu para ele apenas esperar até que estivesse melhor e eles encontrariam algumas pessoas para ajudá-lo. O cara à direita avisa que aquelas bestas de tigre e de boi eram como tanques, eram difíceis de lidar. O protagonista apenas agradece e diz que preferia fazê-lo sozinho. De repente Wang perguntou por que ele não vai para a linha da frente se é realmente tão capaz. Em seguida questionou qual era o sentido de se exibir. Enquanto isso, Liu achou estranho alguém como Nan, que não parece ser do tipo que tem medo, se esconder na retaguarda. Depois de alguns instantes, Nan iniciou o teste no segundo andar. Ele logo notou que o segundo andar era de fato diferente do primeiro. A pressão lá era muito maior. Ele não tinha vantagem em tamanho ou força, então não podia se dar ao luxo de levar golpes de frente, especialmente com ferimentos como os que ele já tinha. De repente o protagonista percebe que essas feras estavam realmente zombando dele, mas ele não era do tipo apressado e despreparado, então não usou suas poderosas habilidades para fazer com que esses monstros enormes flutuassem. E por causa disso ele imediatamente agarrou a oportunidade de destruir esses monstros gigantescos. Como resultado, alguns desses monstros foram eliminados. Nan diz que como as feras mutantes caem dentro da faixa domável, ele vai domá-las primeiro e depois lidar com elas. De repente, tendo despertar seu talento domador de bestas, fez com que esses monstros gigantescos fossem completamente derrotados. O protagonista fala que é hora de continuar subindo de nível. 3 dias. As pessoas estavam ocupadas carregando a carne dos monstros. Nesse momento vemos o protagonista sentado no chão. Ele diz que em apenas 3 dias mais de 10.000 animais foram eliminados. Isso foi muito mais eficiente do que quem está na linha da frente. Agora que o talento de domar animais de Nan atingiu o nível 6, parece que ele poderia ir para a selva, um lugar onde até um detentor de habilidade de nível 5 não pode escapar facilmente, devido à ameaça de super detentores de habilidades e armas de fogo. A besta raramente ataca a cidade diretamente, mas domá-los é a chave para a estratégia de Nan contra as 10.000 raças. Nesse momento um idoso perguntou ao prota se eles precisavam fazer horas extras para mover mais um lote naquele dia. Eles podiam fazer horas extras a qualquer momento para enviar suprimentos para a linha de frente, mas Nan disse a ele que não havia necessidade porque ele tinha que sair mais cedo hoje. Wang ouviu isso e disse que ele já está desistindo. Um cara discorda do que ela tá falando. Ele defende Nan dizendo que embora o garoto tenha optado por ficar para trás, as torres de teste e o progresso melhorou muito graças a ele. Esse cara achou que Nan estava indo muito bem. Wang responde que não estava falando com ele. Em seguida ela perguntou se ele tinha algum problema. O cara imediatamente respondeu que Wang era quem estava com um problema ali. Afinal é ela que não consegue deixar Nan em paz, além de o insultar todos os dias. Em vez de fazer seu próprio trabalho, nesse momento Liu se aproxima do prota e pede para ele fazer uma pausa por um tempo já que estava trabalhando tão duro ultimamente. O protagonista agradeceu e disse que tinha que ir. A garota concordou e desejou um bom descanso. Naquele momento do lado de fora, é possível ouvir um homem gritando para que as pessoas abrissem caminho e não bloqueassem a estrada. Eles têm feridos na linha de frente e precisam de atendimento médico urgente. O protagonista vê isso e fala que o fluxo de feridos mostra como está a situação na linha de frente. Ele não terminou de falar porque de repente foi distraído por algumas pessoas que disseram que havia foguetes. Essas pessoas ficaram maravilhadas dizendo que eles estavam ganhando vantagem.
mas alguém discordou e disse que não se tratava de ganhar vantagem, a situação era crítica e exigia apoio de longo alcance pela retaguarda. Depois dessa cena, o protagonista diz para si mesmo que o dia em que a linha da defesa vai desmoronar não estava longe, então não havia tempo para se distrair. Enquanto isso, em outro lugar, alguém perguntou ao motorista por que ele parou o caminhão e acrescentou que era perigoso naquele lugar. O motorista responde que o caminhão quebrou, então ele disse que iria verificar primeiro o que estava errado. A mulher diz que é melhor deixar o carro lá e voltar amanhã porque tem lobos mutantes nas proximidades e a segurança era sua prioridade. O caminhoneiro concordou, mas disse que pegaria seu equipamento primeiro, depois pegaria uma carona de volta com ela. De repente esse cara ficou atordoado depois que viu não aparecer na frente deles. A mulher imediatamente perguntou quem era e questionou quem estava saindo da cidade naquele horário da noite. Sem resposta, a mulher gritou para o protagonista ter cuidado, pois havia lobos gigantes mutantes e eles eram muito perigosos. Nesse momento, a garota da esquerda disse à irmã mais velha que o diretor vinha ligando repetidamente. O hospital foi inundado de feridos da linha de frente. Eles aguardavam com urgência os remédios. A mulher de cabelos amarelos responde que nem mesmo dirigindo poderia fazer com que eles passassem com segurança. Além disso, deixar essa pessoa pode ser perigoso. A garota diz que aquela área era um antro de lobos gigantes mutantes. Se os lobos atacarem eles, sua equipe de coleta de ervas medicinais não tem o equipamento para defender. A garota acrescenta que não tem como se preocupar com o protagonista. Além disso, ao longo desses 10 anos eles viram muita gente delirante e louca, então ela disse à irmã que eles não poderiam lidar com isso. A mulher concorda e responde que chega de conversa. Depois dessas palavras, a expressão no rosto das duas mudaram. Elas viram um cara ferido que havia sido atacado pelo lobo mutante. A menina instantaneamente ordenou que sua irmã dirigisse o carro porque havia um lobo gigante de aço atrás deles. Nesse momento, um enorme lobo mutante apareceu de repente na frente deles. A garota se preparou para se defender enquanto ordenava à irmã mais velha que se apressasse e dirigisse. Nesse momento, o protagonista escuta os tiros e percebe que está vindo diretamente das equipes médicas de coleta de ervas. O protagonista não podia fazer muita coisa porque nesse momento tinha uma alcateia de olho nele. Nan fala que além de não ver o aumento da concentração de energia espiritual, essas feras ficaram mais inteligentes. Enquanto isso, as mulheres no caminhão continuaram reagindo. A loira pede para Xiao ter cuidado. A garota respondeu que estava bem. Em seguida, a de cabelos pretos ordenou que sua irmã aproveitasse a oportunidade para dirigir. A mulher responde para deixar com ela. Enquanto não estava lidando com esses monstros poderosos, ele de repente se perguntou se o Rei Lobo estava do seu lado lá. Ele acredita que a equipe médica pode ser salva se ele lidar com a alcateia. Nesse momento, o Rei Lobo apareceu e o protagonista se preparou para a verdadeira batalha. Nan desperta seu talento domador de besta e os lobos mutantes ficaram todos atordoados. A habilidade do protagonista conseguiu agarrar esses monstros enormes. O Rei Lobo de Aço ficou furioso com o que Nan fez. Então o lobo também usou seu poder para controlar sua espécie e em um instante uma matilha de lobos se aproximou para atacar Nan, mas o protagonista era mais poderoso do que eles. Então nosso garoto apenas usou suas habilidades poderosas e disse a frase atirar no cavalo antes que o cavaleiro capturasse o rei. Nesse momento a matilha de lobos ficou toda chocada com o que Nan fez. O protagonista acha que deve ter prioridade para domar seu líder. Ele domou o Rei Lobo de Aço com sucesso. Nesse momento esses monstros parecem despertar e como se o espírito maligno que se juntou a eles tivesse desaparecido. Enquanto isso, Xiao ordenou que a irmã se apressasse e dirigisse imediatamente. A loira tentou, mas por algum motivo o caminhão não deu partida. Xiao diz que agora elas estão ferradas. De repente os lobos agarram a oportunidade para atacá-las. Nesse momento Xiao ficou intrigada com o que estava acontecendo ali e se perguntava se estava vendo as coisas. Ela também perguntou por que os lobos mutantes pareciam um pouco fofos. Felizmente os lobos pararam de atacar e foram embora. As duas garotas ficaram sem palavras. Enquanto isso, uma matilha de lobos estava reunida na frente de Nan. A loira notou que aqueles lobos gigantes mutantes tinham sido domados. No entanto, Xiao não podia acreditar que uma única pessoa havia domado 1000 lobos, mas ela ainda disse que esse domador é incrível. Nesse meio tempo, o protagonista começou a dizer que as pedras da fonte eram preciosas e não há necessidade de desperdiçá-las em domação. O protagonista fala que não esperava ter um animal de estimação tão cedo. Ele fala que todos os lobos parecem muito bem comportados. Então manda eles irem embora e avisa que os chamaram quando precisar, mas antes de ir,
Ele lembra o Rei Lobo para não atacar os humanos. Nan começa a pensar que tem mais 3 áreas inabitadas perto da cidade e ainda mais em lugares mais distantes. Seu objetivo é domar e subjugar todas as feras mutantes nessas áreas. Nesse momento o protagonista fala que além de se preparar para a grande batalha, ele deve encontrar uma maneira de montar um exército de mais de 10 milhões de bestas mutantes e garantir que o caminho da coleta de ervas medicinais também seja seguro. De repente Nan recebe uma mensagem da fábrica dizendo que havia uma reunião de emergência no local de teste. O protagonista se perguntou o que aconteceu. Alguns instantes depois no campo de testes, um idoso disse às pessoas que estavam lá que com um rápido progresso eles poderiam aliviar mais pressão da linha de frente, mas acontece que eles lutam com apenas bestas mutantes de nível um pouco mais alto. No entanto, esse idoso respondeu ao oficial que aquela era a primeira vez que sua cidade lidava com o nível 4 de animais mutantes. Além disso, sua fábrica era composta por idosos, fora que manusear essas bestas mutantes avançadas pode precisar de mais algum tempo para se acostumar. O oficial se irritou com ele e perguntou se eles entendiam a gravidade da situação, porque segundo ele as tropas da linha de frente estavam passando fome. O oficial acrescenta que o estoque de bestas mutantes na retaguarda diminuiu. Para suportar as necessidades dos militares da linha de frente eles devem começar a caçar essas bestas mutantes de nível superior. O velho responde que entendeu e promete que em breve enviariam mais pessoas de sua cidade para continuar essa difícil tarefa, mas o oficial diz que não havia necessidade porque ele havia observado eles por meio-dia e nenhum deles teve utilidade. Depois disso ele pergunta se eles estavam tentando atrasar os suprimentos militares. No entanto, Liu os interrompeu e disse a este oficial que aquelas bestas mutantes de alto nível estavam quase no nível 4, que já estava além da capacidade da cidade. O oficial responde que é a cidade que está retardando o progresso. Além disso, aquele primeiro desertor também veio da cidade. Então ele chama todos de responsáveis. Wang se irrita e pergunta se ele se acha especial só porque é policial. Ela afirma que seu marido e 3 filhos haviam partido na linha de frente de seu país. Então ela perguntou se isso era o que ele chamava de responsável. Wang ainda diz que eles trabalham o tempo todo em diferentes turnos apenas para manter o cronograma de abastecimento. Então ela perguntou com raiva a ele como ele ousa desvalorizar todos os seus esforços. O guarda do policial se enfureceu após os comentários de Wang e se aproximou para atacá-la. De repente o protagonista apareceu na frente desse guarda e conseguiu socá-lo. Isso fez com que ele caísse diretamente no chão. O cara da esquerda disse ao policial para não recorrer à violência por causa de uma discussão. Lee falou feliz que finalmente Nan estava aqui. Nesse momento o velho ficou intrigado se aquilo era Nan. O protagonista derrubou um detentor de habilidade de nível 5 em um movimento. Por isso o velho se perguntou se esse garoto despertou seu talento. Logo o oficial perguntou a Nan quem ele era. Em seguida ele apontou uma arma para Nan e questionou como ele teve coragem de desrespeitar seu superior. O policial perguntou se eles estão na cidade planejando um motim. Nesse momento o protagonista reconheceu esse oficial. Na sua vida passada ele foi um traidor que fez fortuna com essa batalha. Ele foi identificado e sua execução se tornou global. Esse oficial se chamava Lin Youkai, mas seu apelido era Sanguessuga da linha de abastecimento. O protagonista recorda bem que em sua vida anterior Lin havia roubado vários suprimentos militares da retaguarda para a linha da frente. Nan acredita que esse sanguessuga deve ter se concentrado na velocidade de processamento das pessoas que trabalhavam na sala de teste, pretendendo abater mais feras mutantes de alto nível através dos esforços deles. Por isso nosso garoto decide que precisa lidar com ele, mas antes de fazer isso é melhor drenar todos os seus recursos. Então Nan diz a Lin que não havia rebeldes procurando causar problemas. Os trabalhadores que estavam atrás começam a falar que eles não eram pessoas irresponsáveis e questionaram por que Lin está apontando uma arma para eles. Os caras dizem que perderam muitas pessoas e principalmente familiares próximos na linha da frente, então não tinha motivo para tentar prejudicá-los. Alguns questionam o que Lin ainda queria deles. Nesse momento Lin percebe que ele estava errado ao achar que aqui só tinha velhos indefesos. Lin nem terminou suas palavras quando de repente ficou chocado e se perguntou por que não parecia familiar para ele. De repente ele diz em voz alta que o protagonista é aquele desertor do noticiário. Então começa a chamá-lo de covarde por estar se escondendo aqui. Lin afirma que além de Nan recusar o recrutamento ainda ousa ferir um soldado. Então ele fala que poderiam acabar com Nan aqui mesmo. O protagonista respondeu
que ele realmente não se importava, mas em seguida disse que Lin deveria ficar ciente que foi ele quem destruiu mais de 10.000 bestas nos últimos dias, então se derem um fim nele, o progresso ficaria ainda mais lenta. Nesse momento os velhos ficaram chocados já que não podiam acreditar que não era o As do Matadouro. O protagonista continua falando que essas feras mutantes de alto nível podem interferir nas mentes humanas com sua energia maligna. Outros campos de teste também enfrentam problemas com eles. Em seguida Nan questiona se é por isso que Lin veio tentar a sorte na cidade. Além disso Nan disse que realmente gostaria de assumir esse risco, mas como o policial queria assassiná-lo, não havia muito que ele pudesse fazer. Lin percebeu que nosso garoto virou o jogo contra ele. A julgar pela reação de todos ali, o que Nan estava dizendo não parece falso. Então ele se perguntou por que não seguir o fluxo já que Nan estava disposto a assumir o risco. Depois desses pensamentos, Lin disse que estava tudo bem, ele esperava que Nan estivesse dizendo a verdade. Depois disso Lin disse que queria fazer uma aposta. Amanhã eles enviarão 5.000 feras mutantes de nível 4 para os campos de teste da cidade. Se o protagonista puder processá-los dentro de uma semana, Lin promete deixá-lo livre, mas se falhar eles acertarão todas as contas. Nesse momento os funcionários perguntaram se Nan tinha certeza de aceitar essa aposta. Liu diz que poderia conduzir alguns homens para ajudar. Mas o protagonista fala que poderia fazer isso sozinho embora parecesse difícil de lidar. Nan sabia que entre bestas mutantes de 4º nível está os mais fortes, com alta defesa e forte perturbação mental, não apenas como suprimento, mas os materiais também são preciosos. Por isso o protagonista percebe que Lin realmente faria qualquer coisa por dinheiro, mas vai ser graças a ele que Nan terá a oportunidade de pegar os materiais perfeitos para atualizar seu talento. O protagonista promete que primeiro vai abater todas as feras que ele tem e atualizar seu talento, depois erradicar Lin Youkai e seus vínculos de uma vez por todas. No dia seguinte um cara com roupa preta relatou que as 5.000 bestas mutantes de 4º nível do oficial foram todas entregues. Em seguida o homem gordo de branco ordenou que a filial da cidade os verificasse e assinasse. No entanto Liu parecia preocupada. Neste momento o homem gordo diz a Liu que seu soldado de logística tem a tarefa de processar 5.000 feras mutantes de 4º nível. Ele deve concluir essa tarefa dentro de uma semana. O homem acrescenta que Nan como soldado de logística estará sujeito à autoridade do oficial Lin. O gordo ainda lembra que o protagonista foi acusado de incitação a motins de trabalhadores e ataque a um policial, então qualquer atraso resultará em cobranças combinadas sem necessidade de aprovação superior. Nan provavelmente seria abatido pelo pelotão de fuzilamento. Nesse momento Liu ficou surpresa com o que o gordo disse. Nesse momento o cara gordinho perguntou se eles não haviam concordado tão facilmente quando eles fizeram a ordem militar ontem. Ele também perguntou se não estava com medo. O protagonista continuou em silêncio, enquanto o gordo dizia que quando chegasse a hora seria seu dever eliminar Nan, e ele tinha certeza de que iria gostar bastante desse processo. Nesse momento o protagonista virou para trás e disse que isso era conversa de apenas um mensageiro. De repente o homem de preto ficou furioso, mas o homem gordo disse que estava tudo bem porque eles deveriam ser mais simpáticos com aqueles que não tinham muito tempo de vida. Então ele diz a Nan que estaria aqui esperando por ele. Depois de algum tempo Liu avisa ao prota que ao contrário dos níveis mais baixos, lidar com essas feras mutantes de alto nível requer o uso de fumaça anestésica. Outra pessoa fala que os principais componentes do anestésico foram enviados para hospitais de campanha da linha de frente e não resta muito aqui. Além disso eles também não tinham certeza se eles tinham doses suficientes, então pede por favor que não tenha muito cuidado. O protagonista imediatamente concordou. O cara de preto perguntou ao homem gordo se aquelas bestas mutantes não poderiam implantar ataques mentais. Ele acrescentou que além de Nan quase ninguém gostaria de ir nesse teste. O cara não entendia como o protagonista poderia ser tão confiante sabendo dessas informações. De acordo com esse homem gordo ele já havia testado suas habilidades psíquicas em Nan antes, mas o prota não mostrou nenhuma reação ao seu poder mental. O gordo acrescenta que as bestas mutantes de 4º nível possuíam fortes poderes mentais que até ele as acha avassaladora. Então ele disse que agora é só esperar o garoto desistir. Nesse momento o homem gordo disse que seu chefe era realmente mesquinho. Ele não esperava que Lin confiaria em um desertor. Enquanto isso o protagonista entra numa sala e diz que como esperado das feras mutantes de nível 4, mesmo quando estão fisicamente imobilizadas seu poder mental ainda é formidável, elas podem conjurar ilusões vívidas.
De repente o protagonista foi surpreendido por um monstro, mas ainda conseguiu destruir esse monstro. Nan diz que enquanto eles não pudessem controlá-lo mentalmente, eles não eram nada além de alvos fixos para ele. Mas Nan precisava de mais energia maligna para atualizar seu talento. Então ele disse aos monstros que era melhor eles trazerem suas habilidades reais. Nesse momento Nan viu essa energia maligna o agarrando do nada. O monstro de repente falou que está muito cansado e a vida deveria ser vivida com mais facilidade. Em seguida o monstro continuou falando para o protagonista pensar no preço que pagou e naqueles que faleceram. Em seguida questionou se tudo vale a pena. O monstro tenta entrar na mente de Nan perguntando como ele ousa buscar revanche, proteger a humanidade é uma piada. O monstro até questionou se o protagonista já não tinha visto o futuro da humanidade, mas o bicho nem terminou de falar porque Nan de repente o agarrou e perguntou por que ele não faz uma pausa. Depois disso o protagonista lentamente puxou a energia maligna que entrou em seus ouvidos e disse que sua revanche contra as 10.000 raças deve ser resolvida. O destino da humanidade cabe a ele decidir. O monstro ficou chocado e então perguntou como Nan poderia suportar toda aquela energia maligna. Em seguida ele perguntou se o protagonista queria acabar como um louco consumido por ele. Nan diz que assim que ele ativar o talento isso fortalecerá exponencialmente seu corpo e poder mental. Então essa energia maligna seria o atalho mais rápido para atualizar seu talento. Nesse momento o protagonista gritou como se estivesse se transformando em um monstro e mandou a criatura se tornar seu obedientemente. Enquanto isso em outro lugar, alguém no telefone pergunta onde eles vão conseguir tanta coisa agora. A pessoa questiona quanto dinheiro eles estão arrecadando com esses materiais. Lin ordenou que a pessoa no telefone mantivesse a outra parte sob controle enquanto ele lidava com as coisas aqui. Nesse momento uma garota o chama de chefe e diz que ele estava trabalhando muito. Então ela perguntou se ele quer passar mais algum tempo com ela. No entanto na mente de Lin a demanda por bens estava ficando mais urgente. Parece que não só o país Hua, mas também as linhas de frente de outros países estão em pior situação. Lin conclui que precisa ganhar algum dinheiro rápido enquanto ainda havia uma chance. Caso contrário, todas as bestas mutantes que ele trabalhou tanto para preparar iriam pelo ralo. Segundo ele, seus subordinados competentes têm grande apetite e seus cortes estão lhe fazendo estremecer, então ele precisa ter cuidado ao lidar com aqueles cães militares. Nesse momento, Lin estava pensando em onde ele poderia encontrar um lugar estável para lidar com bestas mutantes de alto nível. No mesmo momento o telefone de Lin tocou e quando ele atendeu uma pessoa relatou sobre a tarefa. Lin disse que aqueles tolos inúteis eram tão pouco confiáveis quanto sempre. No entanto ele perguntou à pessoa se não havia visto Nan. A pessoa disse que não, mas eles acabaram de chegar à filial da cidade. A voz acrescenta que fazia apenas 4 dias e o grupo de Nan estava quase terminando. Lin ficou chocado com o que ouviu e precisava de esclarecimentos. Então ele perguntou novamente à pessoa se não havia terminado imediatamente. Esse cara disse que sim e além dele a tarefa de lidar com 5.000 bestas mutantes de 4º nível foi confirmado como concluído. Tudo isso foi feito por aquele cara chamado Nan. Nesse momento Lin riu muito enquanto perguntava à pessoa como aquele garoto estava se sustentando. O cara respondeu e disse que Nan parecia desgastado, mas ele deveria estar bem. E bem lúcido, Lin então pede que fique de olho nesse garoto para ele. Se não fizer qualquer outra coisa além de eliminar bestas mutantes, o cara já sabe o que fazer. Esse homem disse instantaneamente que entendia. O homem gordo não podia acreditar que Nan realmente completou a tarefa. Ele lembra claramente que investigou que o protagonista não tem nenhuma habilidade psíquica, então ele se perguntou como Nan conseguiu fazer isso. Enquanto isso nosso personagem principal diz que naqueles últimos dias sua força física e mental havia aumentado. Embora ele ainda não tivesse atingido o nível 6, ele estava melhorando sua habilidade. Agora ele poderia se aventurar mais fundo no deserto para domar bestas de nível mais alto acelerando seu plano. De repente Wang disse que Nan realmente lhes deu a cara, caso contrário sua cidade teria sido desprezada. Li diz que estava claro que os homens de alto escalão não conseguiam lidar com isso sozinhos. Por isso estão usando eles. O protagonista quase se esqueceu daquelas pessoas. Ele diz que parece que alguém não ficará feliz por ele ter completado a tarefa. Além de elevar o nível de talento, ele também melhorou sua percepção de poder mental. Enquanto isso, o homem gordo acredita que Nan era um detentor de habilidades. Então ele diz a si mesmo que precisava investigá-lo novamente. Logo o homem parou o gordo e disse que o protagonista já completou a tarefa. Então não é a obrigação dele saber como ele conseguiu isso.
Por isso ele avisa ao gordo para não ir contra as regras do chefe. Mesmo que algo pareça suspeito, eles devem esperar até que o chefe termine de utilizá-lo. Além disso, há muito poder mental residual dos monstros aqui. Então o gordo sofrerá interferência se agir precipitadamente. Nesse momento o gordo disse que se reportaria ao chefe pessoalmente quando chegasse a hora. Nesse momento o protagonista estava sentado numa cadeira quando tem uma sensação diferente, tipo um truque de habilidade psíquica. Ele se perguntou se o gordo estava tentando atacar sua mente. Nan-hee diz que infelizmente o gordo calculou mal. Esse era o momento perfeito para o protagonista testar as habilidades de seu talento. Nesse momento o homem gordo parecia horrorizado e ele dizia que era para ter invadido o sistema mental de Nan, mas ficou intrigado sobre o que exatamente estava acontecendo ali. Depois de invadir o sistema mental, ele deveria ser capaz de ver entidades mentais. Então ele se perguntou por que não conseguia ver nada naquele campo. De repente uma escuridão apareceu e o cara ficou atordoado. Logo uma entidade mental de repente perguntou o que ele fazia por aqui. O gordo notou que essa era uma entidade mental condensada de energia maligna. Ele não podia acreditar que Nan também tinha habilidades psíquicas. O cara se perguntou que nível de habilidade o protagonista possuía. O cara lembrou da pesquisa que fez sobre nosso garoto e não entendia como ele cresceu em tão pouco tempo. Nesse momento o homem perguntou quem diabos ele era, mas essa entidade mental disse que não importava quem ele era. Em seguida perguntou ao gordo se não era ele quem queria espiar seu mundo mental. O cara imediatamente implorou para poupá-lo, mas Nan respondeu que hoje ele teria uma lição. Depois disso o gordo perdeu a cabeça e disse que tudo isso pertencia a ele, e o dinheiro é todo dele também. Então começou a gritar para nem pensar em tirar um centavo disso. O gordo começou a falar que Lin Youkai é um idiota e ele poderia ter resolvido tudo isso sozinho. Nesse momento a senhorita Lee estava confusa sobre o que estava acontecendo. Ela se perguntou se a pressão de ser líder era tão intensa. Wang se perguntou se o homem gordo não conseguiu lidar com as responsabilidades. O cara de preto imaginou que o gordo estava sendo influenciado pelo poder mental residual. Então ele presumiu que o cara tinha enlouquecido, mas ele acredita que se continuar assim mancharia a reputação do chefe. Então decidiu acabar com a vida do homem gordo. De repente as pessoas ficaram chocadas ao ver o cara sendo eliminado na frente delas. O cara pede desculpa a todos pelo problema. Em seguida ele explicou que o homem gordo havia sido influenciado pelo poder mental do monstro e poderia ter machucado todos eles. Então ele teve que executá-lo. Depois disso esse cara foi em direção a Nan e o viu desmaiado. Ele pensou que não estava mentalmente perturbado. O cara começa a pensar que o gordo não só se prejudicou como também deixou o protagonista instável. Então ele decide relatar primeiro ao chefe. Nesse momento o homem vai em direção à saída e deseja um bom trabalho aos demais. De repente vemos o protagonista apenas sorrindo porque chegou ao 6º nível de seu talento. Depois de algum tempo vemos Nan abrindo os olhos. Todos ficaram felizes que o protagonista estava finalmente acordado. Ele perguntou por quanto tempo ficou fora. Então Liu disse que ele estava dormindo há mais de 2 dias. Nesse momento Wang ordenou que as pessoas voltassem ao trabalho já que seu camarada Nan estava acordado agora. Por outro lado Li disse a Nan para se levantar e comer alguma coisa, mas Nan perguntou ao Wang se Lin enviou mais bestas mutantes. Ela disse que não e acrescentou que metade de sua equipe do ramo foi retirada para ajudar em outras fábricas. A batalha na 9ª linha de defesa terminou e a humanidade foi empurrada de volta para a 8ª, completamente derrotada. Wang diz que a situação é extremamente sombria seja no solo ou no céu. As tropas não têm chance contra as 10.000 raças de bestas mutantes. Inclusive o filho do raio de nível 7 mal sobreviveu com um braço faltando. E o gigante da chama de nível 6 fez o sacrifício final por seu país, na mente do protagonista. Embora ele soubesse que a derrota era inevitável, ele nunca pensou que o colapso viria mais cedo do que em sua vida passada. Nesse momento Wang decide explicar o que aconteceu nos dias que ele ficou desacordado, a respeito da treta entre ele e os oficiais durante a missão especial há 2 dias. Os altos escalões já haviam feito sua determinação. Eles disseram que o policial que foi assassinado havia sido influenciado pela manipulação mental de um monstro, de modo que seus fundamentos de julgamento de lucidade eram completamente irrepreensíveis. Nesse momento Wang diz que comparado ao que acabou de mencionar, o que vem a seguir é ainda mais crucial. O protagonista pergunta a ela o que aconteceu. De repente Liu entra e diz a Nan que incluindo aqueles que saíram para ajudar, todos por unanimidade o elegeram como o chefe da torre de teste da cidade. Em seguida ela lhe deu a carta oficial de nomeação dos altos escalões.
Wang diz que o ofendeu muito no passado, mas agora ele terá que aguentar ela. Em seguida ela disse que não podiam ficar chamando ele de camarada, todos tinham que chamá-lo de chefe Nan. Nesse momento Liu se dirigiu ao prota como chefe e o velho no centro disse que todos trabalhariam duro e fariam o seu melhor. Mas de acordo com Liu as tarefas da liderança ficaram muito mais pesadas do que antes com sua equipe reduzida pela metade e a necessidade de suprimentos militares dobrada. Li se perguntou quantos deles ficariam de pé depois de um mês sem comer, beber ou dormir. Então ela perguntou a Nan como eles deveriam lidar com aquele trabalho. O protagonista responde que a eficiência de seus trabalhos não mudará e pode deixar o resto. Não começou a pensar como a eficiência poderia ser dobrada. Sua domesticação de feras já estava no nível 7. Então não concluiu que a eficiência pode ser duplicada com o uso adequado de habilidades de domesticação de feras junto com algumas técnicas de atributos de corte. Mesmo com turnos regulares as novas tarefas não afetarão o cronograma. E com essa posição principal lidar com o Lin ficará muito mais fácil. Nesse momento Liu disse que a tarefa era absolutamente desproposital, por isso eles tiveram que apelar para sua liderança. Nan disse a ela para não se preocupar pois ele já havia descoberto uma maneira. Nosso garoto estava tentando ficar de pé e Liu disse que sabia que a pressão era imensa, já que ele tinha acabado de assumir o papel, mas seu corpo tinha acabado de se recuperar. Além disso a garota explicou que ele não poderia ser imprudente como antes. O protagonista disse que sabia que todos estavam preocupados com sua saúde, mas pediu que confiasse nele porque ele sabe como poderiam completar essa tarefa. As pessoas começam a gritar que acreditam no chefe e seguirão seu exemplo. Alguém fala que é hora de começar a trabalhar e colocar a agenda em dia. De repente o protagonista viu alguém correndo em alta velocidade. Nosso herói nota que com aquela velocidade definitivamente não era um de seus funcionários. Então ele imediatamente saiu para investigar quem estava lá para persegui-lo. De repente uma garota aponta a arma e diz que Nan realmente tem coragem de vir conferir. Ela avisa para não fazer nenhum movimento e responda às suas perguntas. Nan se perguntou quando ela ficou atrás dele. Segundo o protagonista, aquela mulher era uma verdadeira especialista. Nesse momento ela perguntou sobre o pedido que ele tirou do Lin. A garota questionou se eles estão entregando ou está pegando. O protagonista apenas respondeu que ela deveria fazer essa pergunta a Lin e sua gangue. Ela imediatamente questionou se ele não era cúmplice e pediu para responder sua pergunta. De repente a mulher se distraiu e naquele momento Nan viu sua chance. Em um piscar de olhos ele usou seu talento para atacar, mas ela também foi rápida e ainda conseguiu disparar sua arma contra Nan. Felizmente o protagonista não foi atingido. Ele rapidamente disse que nunca seria cúmplice daquele ferrado e também perguntou se ela não pegou o cara errado. Então ela perguntou por que ele estava ajudando Lin. Nan explicou que não estava realmente ajudando, ele estava apenas completando as tarefas designadas para a cidade. Mesmo que Lin fosse um verme, um canalha ou até mesmo um comerciante, tecnicamente o cara ainda era seu superior. A mulher fala que não podia acreditar Nan era tão inteligente nas ações sujas do Lin, então ela questiona por que eles não unem forças e cuidam de Lin juntos. Em seguida ela se apresenta como Zhang Yuan, da 8ª linha de defesa de suprimentos e inteligência. O protagonista imediatamente rejeitou sua oferta. Então Zhang perguntou se ele estava escolhendo fazer parte de problema. Nan respondeu que não e disse a ela que Lin Yukai definitivamente precisava ser tratado, mas não naquele momento e não com ela. Porque no final Zhang não considerou as consequências de eliminar Lin Yukai. A garota não entendeu e disse que precisava de esclarecimentos. Então ela perguntou a ele o que ele queria dizer. Nan explicou que se ela estava pensando em se livrar de Lin ela só estava olhando para duas opções, assassinato ou denúncia interna, além de não ver quando se trata do assassinato havia mais de uma pessoa. Então o protagonista perguntou como ela faria questão de silenciar todos os envolvidos. O protagonista continua falando e pergunta o que ela fará se o assassinato falhar. A garota ficou sem palavras. De acordo com Nan quanto à denúncia interna, as investigações se arrastariam e a humanidade acabaria de sofrer uma nova derrota. Além disso, se rumores de brigas internas por suprimentos vazarem, pessoas de fora interpretariam isso como discórdia que inevitavelmente desencadearia uma reação ruim. Nan perguntou o que ele achava que eles deveriam fazer. Nan respondeu que cuidaria disso. Zan diz que nem ela consegue lidar com eles ainda. Nesse momento o protagonista ativa sua habilidade e pergunta qual a chance dela vencer. Nan percebe que realmente estava em desvantagem, então ela se perguntou se Nan tem a capacidade de se fortalecer continuamente. O protagonista disse que havia dito a ela tudo o que podia. Ela era esperta, então ele
Disse a ela para não agir precipitadamente porque ele vai lidar com a escória. Nan respondeu que como ele era tão insistente ela concordaria com seu pedido, mas nesse quesito o sucesso era a única opção. O protagonista promete cumprir sua palavra, mas avisa que depois de lidar com Lin Youkai, ele dependerá dela para trazer as feras mutantes que eles precisam. Zan ficou surpresa com o que Nan disse, então ela perguntou a ele quantas bestas mutantes ele realmente precisava. A garota fala que sua força atual não era considerada fraca mesmo no campo de batalha, mas ele está ficando cada vez mais forte e se mantém escondido. Então ela questiona se ele estava planejando algo contra a humanidade. Ela também perguntou de que lado ele realmente estava. O protagonista apenas respondeu que ela estava pensando demais. Em seguida ele disse que obviamente estava ao lado da humanidade, mas para lidar com as 10.000 raças ele ainda não era forte o suficiente. Depois disso ele se despede e vai embora. Zan nota que Nan era um cara inquietante, mas seus olhos não pareciam os de um mentiroso, então ela decidiu que teria que confiar nele. Alguns dias depois o protagonista conseguiu completar a última missão sem problemas. Ele foi designado novamente para a próxima tarefa. Liu diz que da última vez eram apenas bestas mutantes de nível 4, mas agora estavam quase no nível 5. Wang ficou furiosa que eles estavam aumentando a dificuldade novamente. Liu perguntou ao protagonista o que eles iriam fazer porque daquela vez lidar com as bestas de nível 4 o deixou todo surrado. Nan apenas disse que estava tudo bem e que poderia assumir essa tarefa. Lin Yi diz que o chefe não é sempre tão direto, mas em sua mente ele fala que Nan não era só mais competente do que aquele gordo como também foi crucial porque não recebeu propina. E aqueles lances do grupo de mobilização de suprimentos têm se comportado ultimamente. Então Lin diz que é ótimo ter pessoas causando problemas em todos os lugares. O velho ainda fala que fica feliz que a batalha tá indo mal porque assim os pedidos de suprimentos militares dobram e é uma oportunidade divina de fazer fortuna. Nesse momento Lin colocou a mão no ombro do protagonista e falou para ele trabalhar duro e avisa que pode pedir o que precisar. Além disso, se Nan se sair bem nesses próximos lotes de tarefas, ele está disposto a conceder pessoalmente medalhas ao protagonista e sua tripulação. Nesse momento o protagonista simplesmente o ignorou e ordenou que todos fossem para suas estações trabalhar. Enquanto isso Lin observa que o ambiente de trabalho aqui é tranquilizador. Então ele disse a Nan que não iria incomodá-lo mais, já que ele estava ocupado. Nesse momento o prota diz mentalmente que todas essas coisas que Lin havia acumulado eram alimento para as atualizações de seu talento. Depois disso o protagonista se prepara para lutar contra as bestas. Ele ativa a habilidade da lâmina maligna e com as poderosas habilidades de Nan ele facilmente conseguiu destruir alguns desses mutantes de nível 5. No dia 20 de março na 8ª linha de defesa, uma batalha brutal durou 4 horas, 800.000 soldados caíram, 50.000 seres superpoderosos foram eliminados resultando no colapso da linha. No dia 22 de março a 8ª linha de defesa na Geleira Norte desmoronou e as 10.000 raças invadiram, 600.000 soldados faleceram. 24 de março a 8ª linha de defesa da Geleira do Sul enfrentou as 10.000 raças e em apenas uma hora 500.000 soldados foram completamente aniquilados. No dia 26 de março a 8ª linha de defesa da França e a 8ª linha da nação Kawasaki entraram em colapso total, tudo isso em apenas meia hora. Nesse momento vemos o protagonista atingido o nível máximo de seu talento modo inferno na Terra. Em um piscar de olhos ele conseguiu demolir todas essas feras mutantes. O protagonista fala que a potência do nível máximo era muito diferente do nível anterior. As pedras de origem colhidas naqueles dias agora poderiam ser usadas para domar bestas. Nan diz que Lin Youkai com certeza será rico, mas não terá vida para gastar com isso. Atualmente apenas a Aliança Oriental, os Estados Unidos e o país Mal ainda estão aguentando desesperadamente. A Aliança Oriental emitiu outro apelo para recrutas de 16 anos. Nesse momento Wang ficou surpresa depois de ver Nan em suas costas. Ela diz que ele terminou rápido demais. Nesse momento o protagonista estava pensando que o colapso veio rápido demais. Mesmo com seu poderoso talento ele era apenas uma pessoa. Então ele deve planejar rapidamente. De repente Lin apareceu em cena e disse que a eficiência de Nan havia melhorado. Ele diz estar muito satisfeito. Em seguida perguntou a Nan sobre qual posição oficial ele gostaria. O protagonista imediatamente respondeu que queria ele, mas Lin ficou confuso sobre o que ele disse. Então ele perguntou o que o garoto queria dizer. Nan respondeu que quer que Lin vá ao deserto do norte esta noite e traga de volta um bando de lobos de aço.
O protagonista acrescentou que eles devem acabar o mais rápido possível com essas feras. Lin responde que o chefe Nan tem uma resistência séria e diz que gosta disso. O protagonista inesperadamente se curvou na frente de Lin e disse que deixaria isso para ele. Então, Lin Youkai disse a ele para não se preocupar, mas logo em seguida diz mentalmente que destruiria Nan se ele estiver preparando algo. Enquanto isso, o protagonista fala mentalmente que LYN será apenas um parasita na retaguarda quando inimigos externos invadirem. Depois de algum tempo, Nan já estava no deserto do norte. Ele se lembra que à medida que seres superpoderosos de alto nível despertam, as 10.000 raças em breve lançarão planos de assassinato, então Nan conclui que deve agir ainda mais discretamente. Nesse momento, o protagonista ordenou que o lobo na frente chamasse as matilhas de lobos próximas para ele. Em um instante, este lobo seguiu a ordem de Nan e em um piscar de olhos uma matilha de lobos apareceu em cena. Nan percebe que os requisitos para a atualização da habilidade de domador de feras estão crescendo rapidamente. Nesse momento, dentro de um carro, o motorista relatou a Lin que havia cerca de 1.000 lobos mutantes detectado à frente, dentro do alcance do teletransporte espacial. Lin imediatamente ordenou que ele carregasse e teletransportasse diretamente para as nano-gaiolas. Ele quer terminar o mais rápido possível porque quer voltar para casa e fazer outras coisas. De repente, Lin ouviu um barulho e perguntou ao seu guarda pessoal o que era aquele barulho, mas o motorista ficou horrorizado depois que viu o tanto de lobos de aço. Lin também ficou chocado com o que viu e perguntou como isso poderia acontecer. Ele questionou como não fizeram nenhum aviso antes. Nesse momento, Lin ordenou que seu segurança o teletransportasse para um lugar seguro. Mas o guarda respondeu que o teletransporte só poderia operar dentro de 1 quilômetro, e essa maré besta se estende por pelo menos 10 quilômetros. Sua única opção é avançar com força e romper a escassa matilha de lobos à frente. Talvez houvesse uma saída. Lin ordenou que ele parasse de tagarelar e dirigisse imediatamente. O cara seguiu a ordem de Lin. O protagonista viu essa cena e falou que foi o momento perfeito. Agora ele vai domar alguns lobos e exterminar as pragas de uma só vez.